Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! O Anshong pensou que o assunto com Zan de 6 dedos levaria pelo menos mais alguns dias antes que houvesse algum progresso. No entanto, o Anshong subestimou a audácia da outra parte na mesa de jogo, bem como sua confiança em sua identidade como um alquimista. Naquela mesma noite, Nan de 6 dedos foi atacado. Seu talento em criar pílulas era extraordinário, mas quanto maior a maestria em criar pílulas, mais chata era a vida. Zan de 6 dedos parecia estar extravasando todo o seu tédio na mesa de jogo, tornando-o muito mais ousado do que nunca, perdendo-se. Naquela mesma noite, Nan de 6 dedos foi atacado pelos Goguryons. Eles usaram meios extremos, força bruta, pó para dormir, pílulas para dormir e até mesmo cal apagada. Se não fosse por Shenhai e Menlong terem aparecido com Arloge e Ablonoda a tempo, An de 6 dedos teria sofrido vários cortes e uma de suas mãos teria sumido. Os Goguryons eram conhecidos por sua selvageria e brutalidade na capital. Mas, de certa forma, An de 6 dedos colheu o que plantou. Apesar de ter apenas 2 a 3 mil taés de ouro consigo, ele ousou pedir emprestado mais 50 mil taés de ouro dos agiotas do grande salão de jogos Céu Dourado. Ele não estava sendo muito descarado. Os 20 mil taés de ouro que ele pegou emprestado deveriam ser devolvidos cedo. No entanto, An de 6 dedos tinha bebido demais no antro de jogo, fazendo com que ele se esquecesse desse assunto. Como tal, os Goguryons começaram a entrar em pânico. Você já pagou a dívida de jogo dele? Atrás do escritório, o Anshong perguntou. Reportando-se ao jovem mestre, seguindo suas ordens, pagamos sua dívida e partimos imediatamente depois. Minimizamos o contato com ele o máximo possível. Shenhai e Menlong responderam. Depois de ajudar a outra parte em um assunto tão grande, até mesmo dando 50 mil taés de ouro de graça, eles foram instruídos a não dizer ou exigir nada. Isso era algo que eles não conseguiam entender. Mesmo assim, essa foi uma ordem de seu jovem mestre, então eles não estavam em posição de dizer nada sobre isso. Muito bem. De amanhã em diante, envie a ele 2 mil taés de ouro todos os dias. Fora isso, não diga nada. Disse o Anshong. Tudo bem, jovem mestre. Shenhai e Menlong responderam. Se fosse qualquer outra pessoa, eles definitivamente teriam desistido depois de jogar fora 50 mil taés de ouro por nada. No entanto, o Anshong parecia despreocupado com o assunto. A organização secreta dos alquimistas tinha grandes lucros, mas a porta de entrada para o comércio era excepcionalmente alta. Seus clientes eram principalmente figuras estabelecidas que tinham feito negócios com eles por dezenas de anos ou até mais. Esses clientes passaram pelo teste do tempo e eram confiáveis. No entanto, em relação a novos clientes, eles eram excepcionalmente cuidadosos e cautelosos. Mesmo depois de dezenas de anos, eles podem não aceitar um único cliente novo. Foi justamente por causa dessa cautela e seleção rigorosa que a organização alquimista secreta conseguiu permanecer escondida dos olhos do Palácio Real e dos Reis. A maior prioridade de Anshong naquele momento era se espremer no grupo deles e garantir uma fonte constante de pílulas valiosas. Dando 50 mil taés de ouro e tudo que não fosse importante para ele. Zan de 6 dedos ainda estava protegido contra ele, então era muito cedo para levantar a questão de se juntar à organização secreta de alquimistas ainda. O que o Anshong precisava fazer agora era enviar a ele um suprimento constante de ouro. Por meio desse método, ele poderia aumentar a impressão que a outra parte tinha dele. Um dia, quando Zan de 6 dedos não estava mais cauteloso com ele, o Anshong acreditou que ele viria bater a porta por conta própria. Depois de resolver esse assunto, o Anshong continuou a praticar a arte do osso de dragão. Os dias passaram e as artes marciais de Anshong progrediram. Embora seu osso raiz não parecesse estar se aproximando de um avanço ainda, ele podia senti-lo ficando mais e mais compacto. Em pouco tempo, 3 dias já haviam passado. A arte do osso de dragão de Anshong ainda não apresentou muito progresso, mas parecia haver um desenvolvimento inesperado por parte de Shenhai e Menlong. Jovem mestre, Nan de 6 dedos pede uma audiência. Desta vez, ele veio até nós diretamente e pediu explicitamente para se encontrar com você. No momento em que o Anshong estava cultivando no pátio, Shenhai e Menlong de repente se aproximaram. Os olhos de Anshong se iluminaram. Esse assunto foi uma grande surpresa para ele. Zan de 6 dedos parecia estar mais ansioso do que pensava. Convide-o para entrar. O Anshong encontrou com Zan dos 6 dedos no escritório. Comparado a como ele era alguns dias atrás, Zan dos 6 dedos não parecia tão distante, arrogante e inacessível. Entretanto, o Anshong sentiu perplexidade e desconforto nele. Zan Zongchu presta homenagem ao Gongyi. Zan, de 6 dedos, fez uma reverência rígida. Os alquimistas eram respeitados independentemente de onde fossem, o que fazia com que a maioria deles agisse de forma arrogante. No entanto, Zongchu não poderia esperar que a pessoa que o assediou no pavilhão Queda da Jade tivesse uma origem tão importante.
Os alquimistas possuíam alta posição na sociedade, mas não eram comparáveis ao clã Yuan. Mestre, nos encontramos novamente. Yuan Shong sorriu. Seu olhar caiu na mão esquerda de Zan de 6 dedos e ele viu um profundo ferimento de lâmina se estendendo de suas mangas. Brilhante, parecia ser um ferimento infligido a ele pelos Gogurions não muito tempo atrás. Gongyi, você não deveria me provocar com o mestre ou o quê? Se eu soubesse que você era neto do Duque Gil, eu não teria ousado agir tão rudemente naquela época. Zan, de 6 dedos, disse inquieto. O mestre está sendo muito educado. Posso saber qual assunto você deseja me perguntar? Sorrindo, o Anshong olhou para Zan de 6 dedos enquanto esperava que ele falasse. Gongyi está sendo educado demais. Estou aqui para agradecer a Gongyi por salvar minha vida e pagar minha dívida de 50 mil. Você tem minha maior gratidão. No entanto, se Gongyi deseja obter algumas pílulas de mim, peço desculpas, mas realmente não posso fazer isso. Embora retribuir na hora esteja além de mim no momento, se Gongyi exigir, encontrarei uma maneira de devolver tudo. Abaixando a cabeça, Zan, de 6 dedos, disse tenso. Quem disse que eu quero obter algumas pílulas de você? O Anshong sorriu. Não é esse o caso. Zan, de 6 dedos, levantou a cabeça abruptamente, espantado. Ele sempre pensou que a razão pela qual o Anshong o ajudou foi porque ele queria que ele forjasse pílulas para ele. Essa também era a razão pela qual ele se sentia desconfortável. Ele era um alquimista do Palácio Real, e se fosse descoberto que ele forjava pílulas para outros de fora, ele enfrentaria uma punição severa. Por isso, ele não se sentiu confortável em aceitar a ajuda de Yuan Shong. No entanto, não foi fácil para ele conhecer alguém tão generoso quanto Yuan Shong, que deu 50 mil taéis de ouro sem dizer uma única palavra. Ele não conseguiu se separar desse patrocinador e, por isso, foi até o clã Yuan para conhecê-lo. Mas parecia que a verdade estava longe do que ele esperava. Mestre, 1000 gerações de pílulas de herança, 10.000 outonos de caldeirão em chamas. Gostaria de dar uma olhada. O mestre pode me ajudar com esse assunto? O Anshong sorriu. O rosto calmo de Zan de 6 dedos mudou abruptamente. Como? Você sabia? Zan de 6 dedos olhou para o Anshong em choque. Ele sentiu como se este tivesse espiado o segredo mais profundo que ele havia trancado bem fundo em seu coração. 1000 gerações de pílulas herdadas, 10.000 outonos de caldeirão em chamas, esse era um dístico no Palácio Real onde a organização foi fundada, bem como uma palavra código usada entre os alquimistas para se identificarem. A organização secreta dos alquimistas era o maior segredo de Zan de 6 dedos. Ele nunca imaginou que o Anshong soubesse disso. O tempo todo, ele estava interagindo com o Anshong com a identidade de um alquimista comum, e ele pensou que era isso que o Anshong pensava dele também. Ele não poderia ter imaginado que a outra parte já estava ciente de sua outra identidade. Isso deixou Zan de 6 dedos aterrorizado. Mestre, não há necessidade de ficar tão assustado. Se eu quisesse divulgar esse assunto, eu já teria feito isso há muito tempo. Por que eu esperaria até agora? O Anshong sorriu. Ele levantou o bule de chá na mesa do escritório, serviu uma xícara de chá perfumado e passou para a outra parte. Não importa como o Anshong tenha formulado o assunto, era impossível evitar a reação negativa ao mencionar a organização secreta dos alquimistas. Honestamente falando, ele pensou que Zan de 6 dedos sairia correndo imediatamente ao ouvir suas palavras, então a situação já estava melhor do que ele esperava. Já que Gongyi sabe de 1000 gerações de herança de pílulas, 10.000 outonos de caldeirão em chamas, você deveria saber o quão perigoso é o assunto. Você não tem medo de trazer problemas para seu clã? Respirando fundo, Zan de 6 dedos levantou a cabeça. Quando ele entrou pela primeira vez, ele tinha uma expressão extremamente rígida e desconfortável. No entanto, quando Yuan Shong mencionou 1000 gerações de pílulas de herança, 10.000 outonos de caldeirão em chamas, ele pareceu ter se transformado em uma pessoa completamente diferente. O desconforto, a rigidez e o medo desapareceram, e parecia que o atual ele era o verdadeiro ele. As palavras de Zan com 6 dedos deixaram Yuan Shong em silêncio. Sempre foi um tabu colocar as mãos nas pílulas forjadas pela corte real e pelas residências dos reis. Forjar uma conexão com esses alquimistas contrabandistas definitivamente não era uma coisa boa. Poderia potencialmente trazer a ira da família real e dos vários reis para o clã, colocando o clã Yuan em apuros. O risco era grande demais para apenas algumas pílulas. Em circunstâncias normais, mesmo que soubesse da existência dessa organização alquimista secreta, ele nunca ousaria fazê-lo. No entanto, o Anshong sabia que uma catástrofe era iminente. Tudo seria destruído nessa catástrofe. O Palácio Real, as residências dos reis, seu clã. Tudo, incluindo aqueles que ele estimava, seriam reduzidos a pó. Antes dessa catástrofe, o que o Anshong tinha que fazer era fortalecer sua influência para que pudesse proteger seus entes queridos. No mínimo, o Anshong pensou que isso pesava muito mais do que o risco de seu envolvimento com a organização secreta alquimista ser exposto.
Eu tenho meus próprios pensamentos sobre esse assunto, então não há necessidade de um mestre se preocupar com isso. Mestre, peço que me traga para dentro. Levantando a cabeça, o Anshong sorriu. Foi a vez de Zan, de 6 dedos, ficar em silêncio. Ele queria assustar o Anshong, mas a outra parte estava muito mais determinada a se juntar à organização do que ele esperava. Se fosse qualquer outra ocasião, An de 6 dedos nunca concordaria com isso. Na verdade, ele nem sequer consideraria o assunto. No entanto, o Anshong o havia ajudado antes, e além disso, ele sabia da existência deles também. Zan, de 6 dedos, não conseguia fingir ignorância. No entanto, as regras na organização secreta dos alquimistas eram extremamente rígidas, e eles não aceitavam pessoas de fora facilmente. Mesmo que Zan de 6 dedos quisesse trazê-lo, essa não era uma questão sobre a qual ele tinha uma palavra absoluta. Eu realmente não entendo por que Gongyi é tão persistente nesse assunto. Dada a posição do clã Wan, você não está correndo um risco muito grande? Zan de 6 dedos respirou fundo. Para uma pessoa como o Anshong que sabia do segredo deles, não era uma opção simplesmente deixá-lo ir, e matá-lo estava fora de questão. A única solução era trazê-lo para a organização. Embora a organização secreta dos alquimistas não estivesse aberta a estranhos, e estranhos raramente fossem admitidos, a situação não era completamente desesperadora. O Anshong, não tenho nenhuma maneira de você se juntar à organização. No entanto, se você só deseja obter algumas pílulas, há uma oportunidade para você. No entanto, o preço será um pouco caro, então a escolha é sua. Zan, de 6 dedos, suspirou. Que oportunidade é essa? Os olhos de Wan Chong brilharam e ele falou quase instantaneamente. No mínimo, ele não desperdiçou tanto tempo e dinheiro à toa, tendo conquistado uma chance nesse assunto. A organização alquimista sempre tem alguns espaços reservados para pessoas de fora. No entanto, esses espaços não são para verdadeiros colaboradores, então os detentores desses espaços não serão considerados membros da nossa organização e, no máximo, eles só podem ser considerados parceiros externos. Nós chamamos esses espaços de sombras. O número de sombras é sempre fixo, mas uma vaga apareceu recentemente. Eu posso encontrar uma maneira de colocá-lo, mas o preço pelo espaço de um sombra é caro, e muito possivelmente, o preço pode estar além das suas expectativas. Você tem certeza de que quer isso? Zan, de 6 dedos, perguntou em dúvida. Quanto custa isso? O Anshong perguntou. 200.000 taéis de ouro. Zan de 6 dedos respondeu seriamente. Neste momento, o rosto de Anshong escureceu levemente. Ele sabia que havia um limite íngreme para entrar na organização, mas não esperava que fosse tão alto. 200.000 taéis de ouro era uma soma enorme para a maioria dos poderes. Mesmo para alguns dos clãs prestigiosos, era um preço que eles não conseguiam suportar. Mesmo que um alquimista estivesse disposto a iniciá-los, a maioria das pessoas não teria condições de pagar a taxa de entrada de 200.000 taéis de ouro. Se não fosse por Anshong ganhar uma enorme soma de dinheiro com os minérios de Hyderabad, ele nunca teria conseguido utilizar a organização. Isso era algo muito além do alcance das pessoas comuns. O limiar dessa organização composta por alquimistas do Palácio Real e das residências dos reis era tão alto que a maioria só conseguia vê-la de longe. Além disso, esses 200.000 taéis de ouro só lhe dão o direito de comprar pílulas. Não fará de você um membro, e se você quiser comprar pílulas, terá que desembolsar mais dinheiro. Zan de 6 dedos disse. Além disso, se você fosse comprar pílulas como uma sombra, o preço seria significativamente mais alto do que o preço de mercado. Mesmo assim, você deseja prosseguir com isso. A organização secreta dos alquimistas tinha regras muito mais rígidas do que qualquer um poderia esperar. Assim como o Palácio Real, cada pílula forjada tinha um número inicial e, como tal, nem mesmo Zan de 6 dedos conseguiu burlar o sistema. Se ele fosse pego tentando jogar o sistema, o que o aguardaria seria uma situação pior que a morte. A poderosa influência a qual esses alquimistas estavam conectados era mais do que suficiente para fazê-lo morrer 1000 vezes. Portanto, Zan, de 6 dedos, não recomendou que o Anshong fizesse isso. Tudo bem. Uma voz determinada soou na sala. O que? Zan, de 6 dedos, tremeu violentamente enquanto olhava para o Anshong em choque. Eu disse que estou bem com isso. O Anshong sorriu. Não havia a menor hesitação em sua expressão. São 200.000. Além disso, se eles encontrarem algo errado com sua identidade, eles podem tirar suas qualificações a qualquer momento que desejarem. Mesmo assim, você deseja prosseguir com isso? Zan, de 6 dedos, ficou chocado. Claro. Por que eu deveria rejeitar o espaço? O Anshong sorriu. Se fosse seu eu anterior, ele nunca teria concordado em pagar 200.000 taéis de ouro. Isso era quase como um golpe. Ele estava gastando uma quantia astronômica para comprar um assento externo que poderia ser tirado dele a qualquer momento.
Entretanto, sabendo da catástrofe iminente, o Anshong sabia que não importava quanto dinheiro tivesse, ele se tornaria apenas uma pilha de metal inútil que não poderia nem ser comido no futuro. Ele deveria estar pensando em como poderia utilizar melhor esse metal para maximizar seu lucro. Eu lhe darei 200.000 taéis de ouro amanhã. Além disso, Shenhai e Menlong lhe darão 30.000 taéis de ouro depois pelo seu esforço. O Anshong sorriu. Zan de 6 dedos não conseguiu dizer mais uma única palavra. A reação de Yuan Shong foi completamente diferente de suas expectativas. Ele percebeu que pode ter subestimado severamente esse jovem desde o começo. Já que Gongyi já decidiu, não direi mais nada. Dê-me alguns dias, eu resolverei esse assunto para você. Além disso, ao se tornar uma sombra, você pode pedir uma pílula de sua escolha. Contanto que não seja muito ou muito valiosa, faremos o nosso melhor para satisfazê-lo. Você já pensou em qual pílula você quer? Zan de 6 dedos perguntou. Pílula divina de osso de tigre. Entendo. Eu entendo. Zan, de 6 dedos, ficou atordoado por um momento antes de acenar com a cabeça. Informarei Gongyi assim que receber qualquer notícia sobre o assunto. Zan, de 6 dedos, saiu rapidamente, levando consigo 230.000 taéis de ouro. Zan de 6 dedos era muito mais eficiente do que o Anshong esperava. Na noite do segundo dia, An de 6 dedos enviou um servo para lhe dar notícias. Os 200.000 taéis de ouro foram aceitos, e o Anshong é oficialmente reconhecido como uma sombra. Como uma sombra, ele não podia contatar nenhum alquimista, somente os alquimistas podiam contatá-lo. Além disso, sombras só podiam comprar um máximo de 3 pílulas por mês, mas tinham que atingir uma cota de compra de 6 pílulas por ano ou então sua qualificação como sombra seria revogada. O propósito disso era limitar as pílulas que um sombra poderia comprar enquanto testava sua capacidade financeira. Se um sombra não pudesse comprar nem 6 pílulas em um ano, ele não seria um colaborador com quem valesse a pena trabalhar. Finalmente consegui. E pensar que gastei quase 300.000 taéis de ouro só por esta pequena carta. O Anshong olhou para o cartão roxo-dourado diante dele. Tinha cerca de 2 dedos de largura e era primorosamente feito. De um lado, havia uma imagem de chamas roxas acompanhadas de sombras pretas. Essa era a marca de uma sombra. O Anshong já tinha ouvido falar dessa organização misteriosa em sua vida passada, mas esta foi a primeira vez que entrou em contato com ela. Apesar de pagar tanto dinheiro, ele se tornou apenas um membro externo, cuja qualificação poderia ser retirada a qualquer momento. O limiar e a segurança da organização eram realmente assustadores. Pelo menos não foi à toa. Sentado em seu escritório, o Anshong olhou para uma caixa de madeira sobre a mesa. Um aroma concentrado de uma pílula emanava da caixa. Diferente da pílula de temperamento corporal e da pílula de forjamento ósseo, esta pílula era extremamente perfumada. Se alguém olhasse mais de perto, poderia até ver uma névoa roxa fraca saindo da caixa. Em vez de se espalhar pelo ambiente, a névoa permaneceu ao redor da pílula. Mesmo em sua vida anterior, a pílula divina do osso de tigre era uma pílula extremamente famosa. Seria impossível encontrá-la em qualquer outro lugar que não o Palácio Real e as residências dos reis. Abrindo a caixa, o Anshong tirou uma pílula redonda envolta em uma aura roxa. Ele a engoliu. Em um instante, uma forte ventania soprou no escritório, e vagamente, o rugido de um tigre pôde ser ouvido. Então, tudo ficou em silêncio. Após um período de tempo desconhecido, o som de ossos rangendo pôde ser ouvido no corpo de Yuan Shong. Finalmente consegui. Yuan Shong levantou-se abruptamente e abriu os olhos. Uma luz assustadora emanava de seus olhos, e uma aura significativamente mais forte podia ser sentida em seu corpo. Essa aura era selvagem, majestosa e orgulhosa, como a de um tigre feroz à espreita de sua presa. Quando o osso raiz de alguém alcançava o osso de tigre, sua força e resistência aumentavam imensamente. Não ficava sem força rapidamente após um movimento rápido de explosão, diferente do osso de pantera. A perseguição de um tigre nunca pararia em apenas 100 metros. Ele continuaria perseguindo sua presa incessantemente. Embora um cultivador de osso de tigre não pudesse se igualar a um verdadeiro tigre feroz, e houvesse uma enorme diferença entre a resiliência dos ossos também, ainda era uma imensa melhoria em relação ao osso de pantera. O Anshong podia sentir a força preenchendo todo o seu corpo e, sem dúvida, ela havia aumentado substancialmente. Finalmente posso começar a cultivar a ira do deus bárbaro. O Anshong exalou profundamente. Era apenas um undão mais fundamental do osso de tigre, mas foi o suficiente para o Anshong começar a cultivar a ira do deus bárbaro. O Sutra da Ira do Deus Bárbaro passou pela cabeça de Yuan Shong e ele se sentou no chão de pernas cruzadas. O primeiro passo para cultivar a ira do Deus Bárbaro, amassar energia. Justo quando Yuan Shong estava imerso no cultivo da ira do Deus Bárbaro, na corte real da Grande Tang, o incidente da consorte Taizen estava causando um grande alvoroço. Quase todos os oficiais da Grande Tang foram envolvidos no caso. Não.
Não importa o que aconteça, devo parar Sua Majestade. No início da manhã, o rei Song bateu na mesa e se levantou abruptamente. O incidente da consorte Taizen estava em um ponto crucial, mas, ao contrário de suas expectativas, não parecia haver muito desenvolvimento sobre o assunto na corte real. Apesar de inúmeros memoriais das autoridades, incluindo inúmeros apelos de caráter, terem sido feitos, Sua Majestade parecia inflexível sobre o assunto, recusando-se a ouvir os conselhos de qualquer pessoa. Sempre que um oficial trazia esse assunto à tona na corte real, a aparência do sábio imperador imediatamente ficava incrivelmente horrível. O sábio imperador havia demonstrado uma determinação surpreendente no assunto referente à consorte Taizen. Isso foi sem precedentes. No passado, mesmo que Sua Majestade discordasse das opiniões dos oficiais, ele não se posicionaria facilmente. No entanto, ele parecia ser bizarramente inflexível sobre esse assunto. Lu Qing, prepare-se. Mais tarde, durante a assembleia matinal, ajude-me a contatar os outros oficiais para preparar outra petição. Não importa o que aconteça, temos que mudar a mente de Sua Majestade. Sim, Vossa Alteza. Lu Qing respondeu calmamente, mas seus olhos refletiam preocupação. A situação atual estava ficando cada vez mais desvantajosa para o rei Song, mas a pessoa em questão parecia estar alheia a isso. No entanto, o assunto referente à consorte Taizen envolvia a responsabilidade fundamental de um subordinado. Nem mesmo Lu Qing conseguiu persuadi-lo sobre isso. O edito imperial chega. Justo quando o rei Song terminou de se vestir e estava se preparando para ir ao Palácio Real para a Assembleia Matinal, uma mudança ocorreu abruptamente. Bem quando ele estava caminhando em direção à entrada de sua residência, uma voz aguda soou. Num piscar de olhos, um eunuco de meia-idade, de rosto pálido, cabelos brancos, sem barba e com uma inexplicável aura feminina, caminhou em sua direção com um pergaminho dourado nas mãos. O eunuco de meia-idade olhou para o rei Song e havia claro desprezo em seus olhos. Eunuco Yu. Ao ver esse eunuco, o rosto do rei Song escureceu. Ele imediatamente se curvou. Rei Song, receba o decreto imperial. No lugar dos céus, o imperador proclama. O rei Song tem estado muito preocupado com os assuntos nacionais e se esforçou demais, então ele está especialmente dispensado para descansar bem em casa. Portanto, não há necessidade de ele comparecer à assembleia matinal de hoje. Fim do decreto. Como se um raio tivesse atingido sua cabeça, o rosto do rei Song empalideceu. Ele ficou parado, inexpressivo, em frente à sua residência, incapaz de falar uma única palavra. Um vento frenético soprava, e os céus escuros e nuvens ameaçadoras pairavam sobre a capital, como se refletissem o humor do rei Song. Descanse bem em casa, eram apenas 4 palavras simples, mas criaram uma fissura enorme entre ele e a corte real. Não era uma ordem, e também não dizia que ele fez algo errado. Era uma simples carta de conselho amigável que o excluía da corte real. As ordens do imperador são absolutas. Não importa quantos preparativos ele fez com antecedência, tudo foi desperdiçado. E pensar que... O rei Song cerrou os punhos e fechou os olhos lentamente. Uma sensação gelada agarrou seu coração. Ele estava na corte real há 20 anos, e havia forjado um profundo vínculo de confiança com o imperador. Esta foi a primeira vez que o rei Song recebeu tal decreto. O conteúdo dele era simples, e não havia nenhum adorno adicional nele. Intenções frias emanavam do decreto imperial, e o rei Song podia senti-las claramente. Usando tal método, o sábio imperador havia expressado claramente sua visão. Rei Song, receba o decreto. O eunuco Yu ergueu o decreto e olhou friamente para o rei Song. O rei Song recebeu respeitosamente o edito imperial das mãos do eunuco Yu. Segurando o edito imperial em suas mãos, o rei Song caiu em transe. Ele sentou-se inexpressivamente no salão principal por um dia inteiro. Rei Song, receba o decreto. O eunuco Yu zombou friamente enquanto passava o decreto em suas mãos. Este já era o segundo dia que o rei Song recebia tal decreto. Não havia nenhuma única mudança em seu conteúdo. O terceiro dia, o quarto dia. Inicialmente, o rei Song ainda estava cheio de determinação. Ele queria contatar os vários oficiais e criar uma tempestade na corte real para deter o sábio imperador. Mas com o passar dos dias, o coração do rei Song esfriou. Alteza, isso não é bom. Lu Qing caminhou da esquerda para a direita do salão principal, preocupado com o rumo dos acontecimentos. Este já é o 5º dia. Sua Majestade parece estar determinado a impedi-lo de ir à Assembleia Matinal. Sem sua presença para segurar a situação no Birô de Punições, na Corte Real e no Birô de Pessoal Militar, a situação está saindo do controle. É uma sorte que Lord Wanzhen ainda esteja por perto, então a situação na Corte Real ainda está sob controle. No entanto, há muitos assuntos que exigem a atenção de alguém no Birô de Punições e no Birô de Pessoal Militar todos os dias. Sem a presença de Vossa Alteza, não demorará muito para que alguém assuma suas responsabilidades originais.
O rei que já está tentando enviar pessoas para substituí-lo. Se isso continuar, o rei que terá sucesso em excluí-lo lentamente da corte real. Embora o rei Song não pudesse comparecer à assembleia matinal, Lu Qing pôde. No entanto, ele era apenas um acadêmico e não exercia nenhuma influência na corte real. Assim, ele só podia assistir em pânico. Eu entendo. O rei Song sentou-se no topo do salão principal, atordoado. A situação real era muito pior do que Lu Qing havia dito, o rei Song estava bem ciente disso. Sua Majestade estava usando esse método para expulsá-lo lentamente da corte real. Diferente das outras ocasiões, o rei Song podia sentir claramente sua determinação fria e rígida. Depois de estar envolvido na governança por mais de 2 décadas, esta foi a primeira vez que o rei Song perdeu influência na corte real. O edito imperial chegou. Carregando o edito imperial, o eunuco Yu entrou com passos largos, como fazia nos últimos dias. Um sorriso desdenhoso pendia no canto dos lábios. No lugar dos céus, o imperador proclama: o rei Song tem estado muito preocupado com os assuntos nacionais e se esforçado demais, então ele está especialmente dispensado para descansar bem em casa. Sem meu consentimento, ele não deve comparecer à assembleia matinal. Fim do decreto. No momento em que o eunuco Yu terminou de recitar o decreto, o rosto do rei Song e Lu Qing empalideceu. Este decreto imperial não parecia diferente dos anteriores, mas algumas palavras adicionais foram adicionadas atrás. Sem meu consentimento, ele não deve comparecer à assembleia matinal. Essas poucas palavras simples mudaram todo o significado do decreto. Como é que ficou assim? Chocado, Lu Qing olhou para o eunuco Yu com os olhos arregalados. Eu sabia. Eu sabia que ia acabar assim. O coração do rei Song ficou completamente frio. Sem meu consentimento, ele não deve comparecer à assembleia matinal. Essas poucas palavras simples foram o maior golpe para o rei Song. Embora ele não tenha culpado o rei Song, e ele não o tenha despojado de sua nobreza também, essas poucas palavras simples efetivamente expulsaram o rei Song da corte real. De agora em diante, sem as ordens do sábio imperador, o rei Song não tinha permissão para comparecer à assembleia matinal, nem é preciso dizer, participar da governança do império. Vossa Alteza, receba o decreto. Com um sorriso irônico em seu belo rosto, o eunuco Yu repassou o decreto imperial com uma única mão. Quão audacioso era para o mero eunuco da corte real zombar de um rei? Se não fosse pelo decreto imperial do sábio imperador, como ele poderia ousar fazer isso? Obrigado. Com um rosto pálido, o rei Song recebeu respeitosamente o decreto imperial do eunuco Yu. Vossa Alteza, perdoe-me por interferir, mas desejo o melhor para você pelo incidente da consorte Taizen. Deixando para trás essas palavras junto com um sorriso frio, o eunuco Yu se virou e foi embora. Se o mestre estivesse infeliz, era impossível que o servo ficasse feliz. Todos no Palácio Real sabiam que a figura número 1 que se opunha à união do sábio imperador e da consorte Taizen era o rei Song, Li Shengyi. Assim, todos os eunucos dos palácios reais o viam como seu inimigo e, naturalmente, o eunuco Yu também não trataria o rei Song de forma amigável. Depois que o eunuco Yu saiu, o salão principal ficou em um longo período de silêncio. Olhando para o decreto imperial nas mãos do rei Song, o coração de todos ficou pesado. Em breve, todos saberiam que o mais prestigiado palácio Damen se tornaria uma existência distante para o rei Song. A menos que com o consentimento pessoal do sábio imperador, ele não teria autoridade para entrar no palácio Damen nunca mais. Lu Qing olhou preocupado para o rei Song. Ninguém poderia imaginar que o incidente da consorte Taizen se desenvolveria a esse ponto. Inicialmente, todos pensaram que seu maior oponente era o rei Qi e o clã Yao, que apoiavam a consorte Taizen. Contanto que pudessem triunfar sobre eles na corte real, eles seriam capazes de mudar a mente de sua majestade. Entretanto, naquele momento, todos perceberam que, do começo ao fim, só havia um oponente, o sábio imperador. O rei Qi e o clã Yao estavam simplesmente obedecendo ordens imperiais. Eu não poderia esperar, eu realmente não poderia esperar. O rei Song deixou-se cair na cadeira no topo do salão principal, aparentemente abalado por esse assunto. Ser excluído da corte real e perder sua influência não foi o que derrubou o rei Song. O que derrubou o rei Song foi que o valente e astuto imperador, também conhecido como o mais sábio imperador na longa história da Grande Tang, iria realmente excluí-lo da corte real por causa de uma mera mulher. Era isso que o rei Song não conseguia aceitar. Embora perder influência na corte real fosse insuportável, ele ainda não conseguia se virar para apoiar a consorte Taizen. Essa era a responsabilidade de um subordinado, e a reputação do imperador estava em jogo. O rei Song nunca apoiaria a consorte Taizen. Parece que aquele rapaz estava certo. Um longo suspiro soou de repente no corredor. O rei Song ouviu a voz familiar de Lu Qing. Acadêmico Lu, o que você quer dizer? O rei Song levantou a cabeça surpreso. As palavras de Lu Qing foram abruptas e vieram do nada. O rei Song não tinha ideia do que a outra parte queria dizer.
Sua Alteza ainda se lembra do terceiro filho de Yuan Yan, o Anshong. Lu Ting balançou a cabeça lentamente. Havia um tom peculiar em suas palavras. Claro que sim, eu o encontrei na embaixada dos 4 quartéis. Por que o acadêmico Lu está falando dele de repente? O rei Song ficou surpreso. Ele não conseguia entender por que Lu Ting mencionaria a criança naquele momento. Quando saímos naquele dia, prestei muita atenção nas expressões daquela criança e tenho a sensação de que ela sabia que iríamos falhar. Lu Ting falou francamente. Como isso pode ser? O rei Song se levantou abruptamente. Um olhar de descrença apareceu em seu rosto. A corte real era complicada e muitos fatores podiam influenciar o resultado até mesmo de uma questão aparentemente simples. Até o último momento, nem mesmo oficiais veteranos como eles, que se imergiram na política por mais de várias décadas, podiam saber o resultado. Como um adolescente, como ele pode ter tanta certeza? Lu Ting apenas sorriu silenciosamente. Lu Ting gostava de promover juniores talentosos, e a capacidade demonstrada por Yuan Shong não parecia se limitar apenas ao nível de talentoso. A atenção que Lu Ting deu ao Yuan Shong foi muito maior do que este poderia imaginar. Sua Alteza, você se lembra dele perguntando sobre o incidente da consorte Taizen? Pensando nisso agora, parece que ele pretendia nos persuadir, mas no final, talvez sabendo que não teria sucesso, ele escolheu usar outro método. Lu Ting falou. O rei Song ficou surpreso. Uma expressão sombria lentamente surgiu em seu rosto. Se aquela criança fosse realmente como Lu Ting a descreveu, então ela era de fato extraordinária. Pensando nisso agora, parecia que o Yuan Shong pretendia persuadi-lo. Mas naquela época, independentemente de ser ele ou Lu Ting, era impossível para eles realmente ouvirem suas palavras. Acadêmico Lu, o que você quer dizer? Você espera que eu me vire e apoie a consorte Taizen? O rosto do rei Song escureceu. Vossa Alteza, não tenho intenção de mudar sua mente. No entanto, você não acha que há um significado mais profundo nas palavras daquela criança? Ele parecia estar nos insinuando para fazer uma visita ao rei Shou. Tenho a sensação de que ele sabe de algo. A atitude de Sua Majestade em relação ao incidente da consorte Taizen é bizarra, e é completamente diferente de como ele era antes. Sinto que deveríamos procurar o rei Shou. Talvez possamos encontrar algo inesperado lá. Lu Ting disse. O rei Song ficou em silêncio. A seriedade distorceu seu rosto. Se fosse antes, ele teria imediatamente desconsiderado as palavras de Lu Ting. No entanto, depois de tantos casos, especialmente depois de receber 5 decretos imperiais, a atitude do rei Song em relação a esse assunto mudou muito. O rei Song nunca pensou sobre a razão por trás da atitude bizarra do sábio imperador. Ele nunca considerou por que este último estava disposto a ir tão longe por uma mulher. Ele também não sabia muito sobre a consorte Taizen. Tudo o que ele sabia era que ela era a esposa do rei Shou. No passado, ele não teria dado a essa mulher um olhar adicional. Mas, de repente, o rei Song sentiu-se extremamente curioso sobre ela. Ele queria saber que tipo de mulher era capaz de induzir tal mudança no sábio imperador. O tempo passou lentamente e o silêncio no salão principal continuou. Em vez de insistir, Lu Ting ficou ao lado, esperando pacientemente pelo veredito do rei Song. Depois de um período de tempo desconhecido, um longo suspiro ecoou no salão principal. Faça os preparativos. Eu irei à residência do rei Shou para visitar Mauer. Sim, Vossa Alteza. Encantado, Lu Ting levantou-se apressadamente e saiu. Um momento depois, o rei Song deixou sua residência em uma carruagem, em direção à residência do rei Shou. Fim dos capítulos do 115 ao 117. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.